Sejam bem-vindos à Sala dos Professores. Estamos aqui com professora Juliana, professor Ilná e eu, professor Fábio. E hoje vamos bater um papo aqui e falar um pouquinho sobre exame de ordem. Vamos falar sobre, então, a inscrição na OAB, algumas dicas. Vamos deixar aqui para vocês, então, um conteúdo bem bacana para a gente estar conversando. E começando aqui sobre a inscrição neste exame de ordem agora para o exame 39, né? Professor Ilná, poderia nos falar um pouquinho sobre? Inscrições, a abertura do edital dia 28, já agora na reta final, e é uma semana só de inscrição. Para quem pretende passar, já está atrasado, né? A gente não pode esperar o edital, né, para começar a estudar. Isso aí é uma dica de ouro, que parece, né, um pleonasmo, mas precisa ser reforçado. Então, se você já pretendia começar a estudar, já deveria ter já feito, era para estar estudando. Não deixe para começar dia 11 de setembro, no último dia da sua inscrição. Tem gente que estuda de véspera, também vale, tá? Vale para você ser reprovado. Então, assim, se você não usar a véspera só para revisão, eu acho melhor você não perder seu domingo, não vá lá. Não vá para passar vergonha. E esses dias eu vi um cronograma de estudo de 10 dias e começa a frase assim, dá tempo, ainda dá tempo. Não, gente, não dá. 10 dias não dá tempo. Não dá. Que mágica que é essa? Então, que mágica que é essa, meu Deus? Juro que eu vi, a primeira frase estava assim, 10 dias ainda dá tempo. Não, pessoal, não dá tempo. Não dá tempo. Já era para você estar estudando. Vão por mim. Vamos por parte, então. Vamos lá. Não dá tempo nem do cara se inscrever, porque já passou o prazo de inscrição, né? Então. Bom, então a prova vai ser aplicada 19 de novembro, né? E no ato da inscrição já existem alguns pontos que a gente precisa conversar sobre. Você vai no ato da inscrição. Se você for isento, precisa declarar a isenção, você precisa estar cadastrado no CAD único, né, no cadastro único, e comprovar a hipossuficiência. Aí você fica, pelo próprio nome, né, fica isento da taxa. Tem uma informação bastante interessante no edital, que o pessoal acaba aqui fazendo inscrição e não lendo o edital, e nós temos lá a situação das isenções. Então, o pessoal que é considerado aqui no edital, se você tiver o cadastro único social lá do cadastro único federal, né? Isso, é o CAD único. Isso, que você tem que comprovar se a sua renda per capita familiar for de meio salário mínimo, ou ainda a renda familiar for até 3 salários mínimos, é possível a isenção. Porque o exame da ordem está cobrando a bagatela de R$295 para fazer a prova. Então, você consegue a isenção se estiver enquadrado nessas condições, tá? Por isso, e assim, agora, né, tirando a brincadeira, o que acontece? A gente sempre fala isso para estudar, pessoal, porque a inscrição é um valor alto. Então, assim, não brinquem com isso, tá? Já era para estar estudando realmente, e se você não começou, comece. Não espera fazer a inscrição, dia 11, que é o último dia, começar a estudar, porque não dá tempo. Não, realmente você começar aí na última semana aí, só revisão mesmo. Só a revisão e a espera de um milagre, né? Que tem que ser. Tem um filme, né? Tem um filme. Aí não acaba muito bem. Milagres, né? Isso é possível. Aí o filme não acaba muito bem. Né? A fé da pessoa, né? Move, né? Montanhas. Montanhas. Não desanime, gente. Não desanime. Bom, e vamos falar um pouquinho aqui sobre o edital, né? Encerrar aqui do edital, antes de a gente entrar propriamente já nas escolhas do tema, algumas técnicas aí de estudo. Bom, nós temos a isenção, né? E existe uma lista de documentos que vocês podem estar solicitando, né? Devem estar enviando para fazer essa isenção. O edital, então, ele é publicado dia 28 de agosto. Saiu o edital, entra lá, verifica, então, lá nos campos isenção. Aí você vai encontrar ali exatamente como que você faz o procedimento, a documentação para você poder solicitar essa isenção. Um pouco mais à frente, caso você seja uma pessoa, né, com deficiência, há também ali alguns critérios, né, que facilitam que você possa estar executando essa prova.
Por exemplo, se você tiver aí algum problema com mobilidade, você deve, né, estar informando isso já no início, ou algum outro tipo, né, de deficiência que por exemplo, né, que nós vimos recentemente agora, né, a questão do TDAH, né, você pode estar aí solicitando também e você tem um período adicional e um local diferenciado para você poder realizar essa na prova. verdade, toda condição especial, seja o TDAH, a segunda fase, quem precisa de uma pessoa para escrever, né, os cegos, a adaptação à prova, precisa ser mencionada já no ato de inscrição. Então, não tem como você chegar lá e falar, olha, eu sou TDAH e agora eu quero um tratamento diferenciado por conta disso. Tem que ter no ato da inscrição. Outra coisa também que é importante mencionar, quem anda armado e tem porte, né, posse de armas, né, principalmente policiais precisa mencionar na inscrição que você vai armado para a prova. Então, assim, não chegue armado para a prova e sente lá achar que vai ficar tranquilo, né? Ou deixar a arma em casa. Né, pessoal? Mas tem gente que chega e acha que vai pôr a arma em cima da prova e vai começar a gabaritar o exame. Não faça isso, tá? Se você quer ir bonitinho, com a sua arminha na mão, beleza. Mas você tem que estar na inscrição, você tem que lançar que você tem que ir armado para o dia da prova. Esteja armado de conhecimento. Eu acho que seria mais interessante, né? Ser armado de conhecimento. Bom, quem não tem cão vai com gato. Quem não tem cão vai com gato. Mas se você estudar 10 dias antes apenas, talvez precise ir armado. Não sei para quê, né? Mas tudo bem. Bom, só uma situação, né, que a gente deve mencionar é o seguinte: esses casos especiais, esses casos diferenciados, eles não ficam no mesmo local de prova das demais pessoas. Existe, né, ali um outro local onde você estará realizando esta prova. Tá? Então você fica no local com um agente ali, né, o fiscal ali naquele local ali, para que você possa realizar a prova. Então, assim, se você tiver alguma deficiência, né, ou enfim, a questão até do porte de arma, você vai ficar no local próprio para esse grupo, tá bom? Próprio para esse grupo. Então, é por isso que é necessário que você avise com antecedência. Na inscrição. Na inscrição, perdão. Lá, Avise na inscrição, já na inscrição. Na condição especial necessária, né? Para que esse ambiente ele possa ser, então, preparado, né? Para que você possa realizar a sua prova, tá bom? Então, leiam no edital, né? Peguem o edital, leiam o edital, isso é muito importante. E agora, né, professoras, vamos falar um pouquinho sobre escolha da segunda fase, né? O que escolher, então, na segunda fase, né? Dentre as opções existentes, o que nós vamos escolher na segunda fase, o que seria uma estratégia mais inteligente, como que a gente faz essa escolha, já que nós temos que falar disso já no momento de inscrição. Bom, eu penso que você deveria optar por uma das matérias que você tem algum contato. Então, por exemplo, eu sou estagiária de um escritório que o foco é direito civil. Por que você vai fazer direito penal na segunda fase, se você não tem contato com essa matéria? Então, assim, normalmente eu sugiro que os alunos façam aquilo que está habituado. Não, eu não tenho contato, não estou fazendo estágio, estou trabalhando em outra área. Então, o que aí eu aconselho? Pegue as provas anteriores, dá uma olhada, mais ou menos o que você acha que você iria, né, de repente conseguir acertar mais questões. Enfim, por quê? Todo mundo tende a falar assim, eu vou fazer penal porque penal são menos peças. Direito civil não vou escolher porque direito civil tem muitas peças. Gente, não, direito civil não tem muitas peças, coisa nenhuma. Acontece que o direito civil, o direito material é gigante, né? Mas não é enorme. Mas não é uma questão de que tem várias peças. As peças, e normalmente, pessoal, também tem uma coisa, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, a gente percebe que as peças, elas costumam se repetir. Por exemplo, em civil, o que eu vejo muito? É petição inicial, ou apelação, ou contra-razão de apelação, porque mostra justamente o conhecimento do advogado. Então, não tem peça assim muito mirabolante.
A peça é a peça, a questão é o direito material. Então tente escolher aquilo que você tem algum contato. Não, eu não tenho nenhum contato, então ou você dá uma olhada naquilo que de repente você ia bem na faculdade, eu vou bem de direito do trabalho, então opte por direito do trabalho. Eu vou bem em direito administrativo, opte por direito administrativo. Mas não vá nessa história de que vou escolher direito penal, porque direito penal é o mais fácil, etc e tal. Porque isso é uma besteira. Se você lida com o direito tributário todos os dias, faça então o direito tributário, porque a chance de você encontrar algo que você já fez no seu estágio é muito maior. Na verdade, o domínio, né, a segunda fase quer ver ser domínio, né, domínio de conhecimento. Não tem lá a resposta certa, você tem que construir uma resposta, né? Seja para você fazer a peça, seja para as quatro questões que são subdivididas em duas, né? A gente vai falar daqui a pouquinho disso. Você precisa desenvolver e saber aonde estão as respostas dentro do seu vade-mecum, e a gente vai falar sobre isso. O que eu percebo é o seguinte, se a gente for falar em termos estatísticos, a procura maior é penal, em sequência vem o direito do trabalho. Depois vem quase que em comum as outras disciplinas, né? O que a gente vê em termos de proporção de aprovação é direito constitucional. Então, a segunda fase, quem opta em constitucional tem um índice maior de aprovação do que até mesmo penal, que trabalhista, mesmo que o volume de candidatos fiquem orbitando nessas duas disciplinas principais, né? Mas isso aí também, gente, a gente não pode se levar por esses índices, porque cada vez que existe uma segunda fase, existem novos índices. Então, se eu pego uma prova, por exemplo, que eu já vi candidato pegando empresarial, não tinha domínio dessa matéria, quis sair daquilo que era o dia a dia, igual a professora Juliana falou, quis inovar. Não, o empresarial é mais fácil. O maior índice de empresarial que teve foi na última prova. Então, o cara migrou de uma coisa que ele tinha conhecimento, domínio, para poder achar que tinha um caminho mais fácil. Exato. E reprovou. Por quê? Não tinha domínio e foi uma prova, né? Agora a gente como professor de empresarial, foi uma prova pesada, pediu coisas assim de virada de página, então assim, não era, evidentemente dava para fazer, mas não era também aquela coisa tão macia que eles estavam esperando. Então, eu também comungo dessa visão de pegar domínio. Se eu não tenho domínio, não trabalho na área, eu tenho que ir agora pela paixão. Qual que é a paixão? Eu amo direito do trabalho, ou penal, né? Não fique com medo da prova. Eu vejo que existe muita insegurança. Toda vez que a gente vai ser avaliado, é evidente que a gente tem uma pressão e, à medida que a prova vai chegando, a gente tende a se sentir inseguro. Mas na hora da inscrição, pois lá, é civil, é trabalho, é penal, é empresarial, o que a pessoa, constitucional, que a pessoa decidir, vai se jogar naquilo ali, né? O que eu sugiro? Vá na disciplina que você é apaixonado por ela, porque fica mais fácil para eu estudar para a segunda fase. Imagina que eu não me identifico com uma disciplina que seja tributário. Se eu não gosto daquilo... Para que fazer? Exato. Então você vai se torturar porque você tem medo de enfrentar uma prova de civil, não tem sentido, entende? Então, essa hora da emoção do candidato, da inscrição, é que pega. E o cara vai ficando perdido e na hora que você vai marcar lá no sistema, você realmente fica assim, é isso mesmo? É o melhor caminho? Não existe caminho fácil. E outra coisa, que é uma tendência das provas da OAB, é cada vez ser mais interdisciplinar. Então, quando eu pego direito do trabalho, não vai cair só direito do trabalho, vai cair, claro, processo de trabalho, evidentemente, mas assim, coisas de processo civil, coisas de constitucional, a parte, por exemplo, de processo penal, competência do juiz de trabalho, a parte do direito administrativo, por exemplo, um auto de infração que o delegado de trabalho faz contra uma empresa. A tendência de todas as segundas fases é cada vez serem, a minha perspectiva é que acabe unificando, só tem uma segunda fase. E o aluno tem que ser generalista, saber dominar o direito como um todo, né, de forma generalista. Por hora, a gente tem essa característica que eu vejo essa evolução
de trazer essa interdisciplinariedade em todas as matérias. Então, constitucional eu vejo muito ligado ao penal, vejo constitucional preso também com as questões trabalhistas, com questões empresariais, direito civil, administrativo, dentro de uma segunda fase também. Então, mesmo que você opte em fazer aquilo que você julga ser mais fácil, não há como você, daqui para frente, achar que vai estar eliminando outras coisas. Então, a escolha precisa ser prazerosa, porque você precisa ter um nicho, um mote, né? Hoje, vou ter um mote. Eu vou estudar penal. Ótimo. Dentro desse rol, você não pode sair descartando, até porque tem a primeira fase também, né? Bom, pessoal, então, referente aqui à prova prático-profissional, nós temos aqui direito administrativo, direito civil, constitucional, trabalho empresarial, penal e tributário. Resumidamente, você tem que pensar o seguinte: você vai estudar essa matéria de maneira intensiva. Então, se você vai estudar isso aqui de maneira intensiva, escolha algo que você gosta. Segunda fase, não é momento de você aprender a fazer essa matéria. Não é hora de você aprender essa matéria. Eu sei que você soltou um palavrão. Não, eu sou educado. Agora eu sou você fino. tá tudo bem? Eu sou fino. Entendi. Não, você não é fino. Lógico que eu você sou. vai ficar. Vou ficar. Eu tô fortinho. Então, né, vamos ficar forte aqui, sentou. Nossa, por Deus. Gente, mas é sério, pelo amor de Deus. Se você não gosta de tributário, não vá fazer tributário. Vai fazer uma matéria que você goste. Tem alguém que gosta de tributário? Lógico que sim. Existe? Lógico. Não conheço. Matéria, ela é uma matéria legal, mas nada como direito civil. Não é possível. Não, tributário é legal, ué. Lógico que é. Tributário é legal, bacana. O que não é direito do trabalho, gente. Vocês Pelo amor caíram de Deus, do berço. misericórdia. Vocês caíram do tributário berço. é legal, Caíram do tributário é berço. legal. Vocês tiveram problema. Tributário, previdenciário. Não. Essa matéria é top. Não. Previdenciário é top. Previdenciário tinha que ser a única matéria da segunda fase. Nossa, Pronto. mãe. Acabou. Pronto. Era a única matéria que precisava ter na segunda fase. E aí vai É o perguntar Brasil. o quê? Vai pedir o quê? Vai pedir um monte de coisa. O quê? Tipo, por exemplo, Aleatórias. quando eu quero... como eu posso me aposentar? Ponto. Como eu aposento Só. sem trabalhar? Vai. Como eu aposento sem Você trabalhar? trabalhar, Isso, responde. boa. Eu faria assim, ó. Se eu fosse examinador na segunda fase, direito previdenciário, execute um cálculo da revisão da vida toda. Mas não é prova de matemática. É isso que eu ia falar. Mas Não é prova de matemática. Mas isso é Vai matemática. fazer na mão, cara. Tem que saber cálculo. Não, Tem que saber fazer na não. mão. Eu fiz direito porque eu não sabia matemática. Aí vai cair isso na segunda fase. Imagina. Não, tá tudo errado. Mas tá certo. Ó, previdenciário Por isso precisa que de não puseram cálculo, previdenciário. tributário precisa de cálculo. Tributário, precisa de cálculo? Precisa. Onde? Oxe, você vai fazer uma petição inicial, você precisa saber o cálculo, você precisa saber se aquele negócio vai dar resultado ou não. Conta na coisa. Ó, o calendário, pega o calendário e vê se tá prescrito não. Só isso que a gente precisa saber. Cálculo, não. Você tá com uma execução de R$20, você nem Precisa movimenta o fazer, processo. tem- Nem movimenta o processo. Não, tem planilha, tem cálculo que já faz pra você. Pare, você vai fazer na mão? Pra quê? Eu não confio. Que? Eu não confio. É atualização Olha. automática. Olha, Que? não, é. Essas planilhas meio Ó, direito de doidas. trabalho não precisa apurar, tá, gente? Direito de trabalho não precisa apurar cálculo, deixa isso para Gente, próximo. direito civil não tem cálculo. Direito civil é vida. Pelo amor de Deus, Juliana, Nossa para de Senhora, enganar nossa. o povo. É Não, verdade. não engana. A vida, Nossa, gente, ela tá enganando as não, pessoas. você acorda direito civil, você respira direito civil, você morre direito civil. Direito civil é vida, é luz. Ó, direito civil trata de casamento, gente. Isso aí é para enterrar a pessoa. Justamente por isso que eu Entendeu? tô do lado Isso da é para associação. acabar. A pessoa joga a pessoa no buraco, é só enterro, casamento, não tem uma coisa boa que vem de lá. Então, cuidado com esses negócios. Isso é canto da sereia. Nada, direito civil é barraco. Direito civil é vida. Direito civil é vida. Não, direito civil não. Gente, mas ó, falando sério, escolhe uma matéria que vocês gostam, que vocês têm aptidão. Se vocês vão uma matéria, vocês vão lá um conceito que vocês nunca viram na vida. Mas Aí- se o aluno não gostar de nada, pode mudar, fazer medicina. Isso, Né? vai Pode fazer, aí vai fazer fazer veterinária. medicina, veterinária, fisioterapia, vai para outra coisa, Isso né? aí, isso aí. Vai Mas, para outra assim, coisa, não para vá para o constitucional, porque o constitucional, bem ou mal, tem o maior índice de aprovação. Mas se você não sabe nada, não vai resolver, porque você vai ficar na parte do reprovado, do mesmo jeito, né? Então, fecha o olho e marca qualquer coisa. Vai. Isso. Administrativo, civil, constitucional, trabalho, empresarial, penal, tributário. Vai para aquilo que você tem uma afinidade. Vai para a matéria que você tem afinidade, tá?
Porque se você não, se for com uma matéria e você não tiver afinidade, lascou, né? Aí fica complicado. Ah, nunca estudei na faculdade essa matéria. Aí você baixa o santo e resolve estudar ali na segunda fase. Contar com encosto, né? Contar com encosto não dá. Vamos. Gente, olha, de qualquer forma. Escolhe alguma e faça. Isso aí, pronto. Agora Vai ter que escolher. Isso. Não tem como não escolher. É. Vamos, agora vamos para a primeira fase. Primeira fase. Bom, Mais palma, Fábio. como que a gente... Agora bater palma. Parou. Não, ele acha que é show. Toda hora. Eu sou o craque. Ai, gente, olha, É rapaz. sexta-feira, pessoal. O que tem no café aqui? Primeira fase. Como que eu me preparo para a primeira fase? O que eu tenho que Estuda. fazer? Além de... Estuda, leia a lei. Não, eu vou falar, agora de boa. É, Vou falar uma... uma... A Juliana é tramontina, cara. Ela já chega no do cara e vira. Não, Estuda. tem milagre. Não, vai subir, já posso subir os créditos. Tem milagre, gente. não, Juliana é tramontina. Não tem nada. Ela não consegue azeitar nada. Bom, professora Juliana, professora Ilná, como que a gente se prepara, então, para a primeira fase? Como que a gente monta um cronograma de estudo? O que eu faço para poder... Além de estudar. Como que eu vou estudar? Eu tenho que estudar... Além, tá, Juliana? Além. Além. Como eu vou estudar? Como eu desenvolvo esse estudo? Além de estudar. Senta o bumbum na cadeira. Abre o vademeco. Não. Os créditos. Ô, Fábio, vamos fazer... Vocês podem pôr aí uma música de suspense, porque a Juliana vai dar uma resposta além de estudar. Além de estudar. Isso é uma coisa, gente, extremamente importante. Eu nunca ouvi essa resposta. Então, eu espero que vocês também ouçam. Aumente o som aí, porque a gente precisa ouvir. Além de estudar, Juliana, vamos lá. Não adianta rezar. Tá? Isso é fato. Não adianta contar com sorte. Porque quanto mais... Sabe aquele clichê? Quanto mais você estudar, mais sorte você terá. Mas é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você passar. Do que você passar. Tá? Pronto, então vamos virar lá. um monte de Tem que frase. estudar. Yes, Fato. we can. Agora eles estão pegando no meu pé, eu estou sofrendo bullying, porque é verdade. Tem que sentar e Ela não estudar. consegue. Vamos lá. Ela não conseguiu falar. Não, eu vou falar. Gente, você tem que se planejar. Primeira coisa. Tem que, Rufem os tambores. tem ó. que ter... Vamos Eu lá. sofro bullying, pessoal. Eu sofro bullying. Mas, primeiro de tudo, você tem que fazer um planejamento. Um planejamento e pegar esse planejamento e tentar seguir dia a dia. A gente sabe que tem dia que você acorda bem, que nem hoje é sexta-feira, tá todo mundo aqui acabado, Não, destruído. eu não tô, não. É, realmente, a Yuna Eu não estou mineira, destruída. Né? Mineira, ela Não estou tá acabada. sempre- Não, isso não entra na minha agenda, tá? Então, assim, isso aqui é para os dois. Eu estou on, tá? Então, eu estou aqui. A mãe tá on. A mãe tá on, pode parar. Não me joga nisso, não. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é que vai ter dias que você não vai estar 100%. Mas, Tirando aí o Ná. agora, tirando a Yuna, mas como você tá na reta final, é aquela reta final que você tem que pelo menos tira, gente, o que é uma horinha do seu dia? Tem que ter esse compromisso, tá? De pelo menos uma horinha por dia até o dia da prova você estudar. Mas não vai... E no final de semana eu vou festar todos os finais de semana, o sábado e o domingo? Se você quiser fazer a prova em janeiro de novo, manda ver. Se não, você vai ter também que estudar de finais de semana. Por quê? Você tá no final, é no foco, assim, tá na boca do gol. Então você tem que ter um planejamento, tá? Então você tem que fazer com esse planejamento, abrir o edital, olhar os pesos das matérias. Então, por exemplo, direito civil, que é luz da nossa vida, são 6 questões. Então você já sabe que proporcionalmente nas demais, você tem uma gordura aí. Então, direito civil, processo civil, trabalhista, são as matérias que têm uma gordura maior. Então, são as matérias que você deveria dar um foco maior, tá? Então, você tem que fazer esse planejamento. Tem que olhar, tem que fazer simulado para você poder identificar os seus erros, identificar em que matéria que você tem que pegar um pouquinho mais o vademecum. Agora não é a hora de ler doutrina, agora não é hora de assistir 999 mil horas aulas, tá? Por quê? Porque agora é hora de focar na lei seca.
porque é isso que cai. A gente goste ou não, a primeira prova é objetiva, não é subjetiva. Como a professora Ilná falou agora há pouco, que não tem certo e errado na segunda fase, o que está correto. Eles querem ver se você tem raciocínio jurídico. Na primeira fase, não. A primeira fase não é subjetiva, ela é objetiva. E qual é a melhor forma de achar a objetividade do candidato? Questões na letra da lei. Ponto. Então, assim, não tem segredo. Não tem segredo. Estude. Estude com roteiro. Acho que Estude com roteiro. O problema é esse. O problema é que o aluno é futebol de cachorro. Então, assim, futebol de... Vamos lá, eu vou desenhar. Imagina um campo, tá, de futebol, né? Aí solta a bola. Qual é a tendência do cachorro? Todo mundo vai atrás da bola. Então não importa se tá indo pra, né? Se você tá do time de lá ou de cá. Gostei. Aí leva a bola pra lá, volta com a bola pra cá. E aí o que acontece? O cachorro. Isso, e não sai do lugar, não faz gol. Não faz gol. Por quê? Não falta objetividade. Então qual que é a intenção do roteiro? Eu vou acordar, hoje eu vou estudar constitucional. Beleza. Controle de constitucionalidade que eu descobri lá na faculdade que cai na prova. Nossa, existe e que cai na prova. Descobri isso. Amanhã, a tendência do candidato é estudar de novo a mesma coisa ou que não conseguiu terminar no dia anterior. Ou seja, quando você vai ver, mesmo que ele ponha lá 1 hora por dia, ele vai ter estudado 3 ou 4 disciplinas que caem em 20. Então, assim, faltou tudo. Aí, o que acontece? Eu estudei o edital inteiro de constitucional e faltou só as outras 90% das matérias e não vai cair o que eu estudei. O planejamento é tudo, gente, sem dúvida. E não adianta você falar assim, eu vou estudar só a matéria que eu gosto. Eu vou estudar, o candidato tem mania de fazer isso, penal, né? Porque todo mundo gosta de penal, porque é uma matéria, qualquer coisinha do artigo 5º tá valendo, né? Brincadeira, pessoal. Mas olha só, penal é uma matéria que todo mundo gosta, que a gente tem facilidade, até porque toda hora aparece alguma coisa nas redes sociais. Enfim. É por isso que na sexta-feira vocês estão desse jeito, vocês gostam dessas coisas. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não adianta você gostar de direito penal e achar que na prova da OAB só vai cair direito penal. E só estudar direito penal. E saber tudo de direito penal. E não saber nada de direito do trabalho. Absolutamente nada de consumidor. Gente, consumidor, matéria que cai o código seco. São 100 artigos que é rapidinho de ler. O custo-benefício vale a pena. Você gabaritar as 3 questões de constitucional. Então, gente, quanto mais consumidor, gordura né? consumidor não, pessoal, pelo amor de Deus, consumidor. Constitucional são 6, né? São 7, são 7 e a de ética são 8. A ética pega. 10% da prova é ética. Então, é uma porcentagem alta. É alta. Então, a ética perde, os alunos não gostam porque são apaixonados por outro. Então, assim, o problema do futebol de cachorro é justamente esse. Você não sabe, você sabe como começa, mas você se perde no desenrolar porque não faz o planejamento, né? Para vocês terem uma noção, puxei aqui, ética são 8, constitucional são 6, processo civil são 6, direito penal são 6, civil são 6, processual penal são 6, administrativo 5, processo trabalho mesma coisa, tributário são 5, empresarial 4 e o restante são 2 questões. Então aí você para e pensa, eu vou estudar tudo então de direito previdenciário, que é a matéria que todo mundo gosta. Eu sei que vocês adoram direito previdenciário, todo mundo ama direito previdenciário, mas pessoal, são 2 questões. E aí vocês têm que parar para pensar o seguinte, eu tenho 20 questões na minha frente. O que eu preciso fazer na segunda prova? Gabaritar? Não, você tem que acertar o quê? Pelo menos 50% da prova. Então, o que você tem que fazer? O que é a primeira fase da OAB? É estratégia. Você tem que pegar e montar uma estratégia. O que eu vou estudar nesse tempo? Então, por exemplo, aqui no TRIL, o que nós fazemos? Nós pegamos e passamos aos alunos semanalmente uma metodologia para que eles possam estar estudando. Pessoal, o foco de vocês essa semana é esse aqui. Então, vocês vão ler essa sequência de artigos. E aí a gente pega depois na aula presencial, reforça, acrescenta novos conhecimentos e testa esses conhecimentos via
questões. Então, na resolução de questões. Então, essa metodologia faz o quê? Com que o aluno, primeiro, aprenda o conteúdo, grave o conteúdo e teste o conteúdo. Porque você precisa saber, além disso, com esses mini simulados que nós vamos propondo, como você está diante do tempo de resolução. Porque não é só sentar lá e fazer a prova, você tem 5 horas. Então já tem que se acostumar numa maneira de você ir resolvendo as questões, né? Então, assim, é uma baita estratégia. Pensa o seguinte, eu vou propor aqui para as duas. Seria mais ou menos a mesma coisa de fazer uma maratona, né? Você não vai pegar e acordar e sair correndo. Lógico. Você tem que começar a treinar treinos de tiro, treino de, né, os treinos longos. Gente, e é isso aí, perfeita analogia. É um treino, ninguém acorda hoje do nada e fala assim, vou correr uma maratona. A não ser que for uma ação silvestre, se for vestido de palhaço. Aí tá tudo certo, Você sai do MASP e consegue chegar até a esquina lá pra virar pra Consolação. Isso, pronto, mas você apareceu na televisão, fechou a balada, fechou a balada. Tá tudo certo, ninguém vai ficar triste por isso. Ninguém vai ficar triste, exatamente. Mas se não, gente, e é efetivamente estudo com planejamento. É estudo com planejamento, não adianta. Eu tenho sentido muita dificuldade dos alunos em relação a isso. A prova passada, alguns alunos vieram me procurar para fazer alguns questionamentos para essa prova, como mais ou menos dar uma direcionada nos estudos, e eu perguntei, eu falei, mas como que você estudou da outra prova? Eu assisti a aula, aulas de vários cursos, mas assim, não era uma coisa, a pessoa não assiste a matéria que ela não tem domínio, porque quando você não conhece a matéria, por exemplo, direito eleitoral, que era uma matéria nova, aí eu acho que tinha que assistir realmente. Mas não, a pessoa vai querer assistir 300 horas de aula, que não é humanamente impossível, ela não vai assistir todo dia o que ela tem que assistir, ela vai juntar tudo no final de semana da prova, e não vai dar tempo. Não assiste, não assiste, então. E outra, o cara fica concentrado 50 minutos, depois ele vai dormir. E aí ele tem obrigação de dormir. E sem falar que vem com aquele monte de PDF, vou ler os... Gente, não tem que ler, agora não é hora de doutrina. Que nem aqui no Trio a gente busca fazer o quê de sábado nas nossas aulas dispositivas? Aqui a gente dá muitos macetes de legislação seca, mas a gente consegue falar sobre conceitos doutrinários aqui, para o aluno não precisar ir para casa e ficar lendo livro. Por quê? Porque, a não ser que a matéria seja muito doutrinária, mas porque agora não é hora disso. Agora é hora de focar na lei seca. Uma jurisprudência mais assim, atualizada e que já tenha uma repercussão geral reconhecida, ou com um repetitivo já decidido, uma súmula, é isso que tem caído. Mas falar que vai cair conhecimento aprofundado da matéria na parte doutrinária, na primeira fase, não. Então agora o seu foco, o seu planejamento vamos estudar a lei seca. E gente, tem que fazer simulado. Tem que fazer simulado. E eu só tenho uma colocação aqui que o professor Fábio falou, fazer simulados, porque a prova tem 5 horas. Quando você fizer isso, a gente sempre fala para os alunos, os nossos simulados, que nós temos simulados presenciais aqui, a gente não deixa eles fazerem em 5 horas. A gente pede para eles a resolução, tá, pessoal? Deixar isso bem claro. Em 4 horas e meia. Por quê? Os últimos 30 minutos, você não tem que estar fazendo prova, você tem que já estar passando no gabarito. Então, você não tem 5 horas de prova para efetivamente fazer xizinho. Você tem 4 horas e meia. Porque você tem que passar para o gabarito de forma tranquila. Porque a fiscal na sala de aula lá, no dia, ela vai falar, gente, está faltando 15 minutos. Te bate o desespero e você pode pintar errado. E por uma questão, você pode perder a sua tão sonhada OAB, né? Segunda fase e a carteirinha da ordem para começar a advogar. Então, tome cuidado com isso. Comece a treinar e você que vai estar em casa treinando, não faça em 5, faça em 4 horas e meia. Pessoal, vamos fazer uma conta aqui simples, Vamos imaginar que você pegue, por exemplo, durante 90 dias, de segunda a segunda. O que são esses 90 dias? Mais ou menos o período que você tem de preparação entre um exame e outro. É um pouco mais que isso. Você tem aí 4 meses. Mas estamos falando aí de uns 90 dias, tá? 3 meses aí. Imagina o seguinte, que você pega 8 horas por dia para fazer isso aí. Então, você vai ter 8 horas por dia aí nesses 90, você vai ter 720 horas de estudo. Agora me responde,
Você vai ver 720 horas de vídeo? Não vai ver nem um dia, gente. 8 horas de vídeo. Nem se fosse vai. série. Nossa. Nem se fosse Vai. série. Nem Se fosse série que eu Maratona, amo. nem Não imagina. consigo. 8 horas sentado olhando série. Aí você não faz mais nada da vida, né? Quer dizer, não, gente, não. Então, o que precisa? Precisa ter Tem direcionamento. planejamento, lógico. Por exemplo, um direcionamento semanal, né? Planejamento, né? Que a gente está falando aqui já tem bastante tempo. Por exemplo, aqui no nosso curso, a gente está fazendo assim para os alunos. De sábado, eles vão ter as aulas dispositivas, que eventualmente a gente resolve uma questão com eles, dá os mnemônicos, as dicas de lei seca, e tem um cronograma, que durante a semana eles vão ter que estudar. Então, são artigos de lei, são os tópicos que, por exemplo, que nem essa semana aqui, ó, a gente está na semana 3 de estudo. Em cada semana a gente coloca um dia de estudo, o direcionamento deles. E na semana 3, eles vão ter que estudar no dia, por exemplo, aqui no dia 2, a matéria de direito penal e fazer revisão através de questões da semana anterior. Tá? Então, por exemplo, semana que vem eles vão ter a semana número 4. Eles vão estudar temas novos naquela semana, que de segunda a sexta, esse planejamento, com revisões de questões da semana 3, e assim sucessivamente. No sábado, assiste às aulas, e aos domingos, eles, se conseguiu cumprir o planejamento daquela descansada básica, ou então faz um simulado, porque são poucos domingos que vai ter que a gente está pedindo para os alunos tentarem focar, né? Porque agora é a hora do foco. E no último domingo de cada mês, a gente faz um simulado presencial aqui no Trio. Presencial mesmo, igualzinho o dia da prova. Então, assim, inclusive, já fica um convite aberto para quem quiser, porque ainda que não seja aluno, está aberto também para as pessoas. Mas, assim, a ideia é que principalmente quem trabalha a semana toda, no final de semana, dá um gás aí, sabe? Por isso que a gente, né, aconselha, cumpriu o seu cronograma, cumpriu todas as atividades, descansa no domingo. Não cumpriu, tira o domingo, pelo menos um período, não o domingo inteiro, pelo menos um período para ver o que faltou, resolve algumas questões, enfim. Se você estiver descansado e tiver com sangue nos olhos, né? Que é mais ou menos isso que para estudar no domingo você tem que estar, faz um simulado de uma prova toda. E enfim, o cronograma assim, serve o planejamento, porque o que acontece? Se você não se planejar, você tende, na segunda semana de estudo, a se perder totalmente. Se perde totalmente. Se perde mesmo. Né? Começa bem e você termina, e aí você vai chegar na semana da prova desesperado, porque você vai olhar para trás, você vai perceber que você não estudou tudo que você tinha que estudar. Gente, é óbvio, tem que pegar o edital e tem que ver, porque você tem que saber mais ou menos o que você consegue ver rapidinho ou aquilo que você vai ter que dar uma estudada melhor. Entendeu? Então, por exemplo, ética. Ética são 8 questões. Ética é uma matéria que você tem uma dica que tentar fazer pelo menos, sei lá, 20 minutos por dia. Dá uma lidinha, 10 minutos. Nem que se você leia 1, 2 artigos por dia. Mas tem que tentar fazer isso. Por quê? Porque ética são 8, 10, gente, é 10% da prova. Inteira, né? Da prova inteira. Da prova inteira. Corresponde a 20% da nota mínima, né? Entendeu? Então, assim, é muita coisa. O peso é muito alto, sabe? E é lei seca que cai. É lei seca. Né? Então, sem planejamento, pessoal, a gente está percebendo que os alunos estão tendo dificuldade. Cuidado com isso. Cuidado com essas aulas online de 700 horas, porque não faz. A gente não está falando nada específico. É uma questão de lógica. Humana, 8 horas por dia assistindo aula, gente. Nem no final de semana fazendo maratona Netflix você consegue fazer isso. Não é verdade? Não, é inviável. A proposta é inviável. E assim, uma coisa também, Ju, que eu acho que faz muita diferença. O aluno que tira, por exemplo, o sábado para vir aqui, ou que venha durante a semana à noite para estudar para a OAB. Muitas vezes o cara não tem esse espaço dentro da rotina de casa dele. Então, o fato dele estar num ambiente já separado,
focado nisso, aquela Sem energia, dúvida. todo mundo puxando, né, remando junto, que todo mundo quer passar. Eu não sou concorrente do meu Lógico. colega, eu preciso só me vencer, né? Então, essa energia de você remar, tá todo mundo remando junto. O dia que, né, tô mais desanimado, que é o caso de vocês hoje, né? Tô aquele negócio meio assim, porque é sexta, porque é sábado. Não importa, eu tô aqui. Então, na hora que eu tô aqui, uma brasinha do fogo pega no outro que já tá meio com a cinza já aparecendo, e aquilo ali vai, pronto, aquela energia vai propagando. E eu né? acho também que assim, curso online, não estou falando, gente, pelo amor de Deus, não é isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você não tiver compromisso, se você não tiver aquela coisa de eu vou estudar, eu vou assistir, eu vou fazer tudo certinho, você tende a desistir logo de ficar focado nisso. Porque o presencial, e inclusive a ideia é essa, é você ter um ambiente para você trocar ideia, tomar um cafezinho, que nem hoje, de verdade. Eu e o professor Fábio, a gente está aqui capengando. Mas estamos firme e forte porque nossa querida mineira aqui já deu pão de queijo pra gente, já deu um up. Mas assim, por quê? É verdade isso. Se você está em casa, não é um ambiente de estudo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, assim, a ideia de um curso presencial é faz focar toda a nisso. diferença. É você estar num ambiente. É estar num ambiente. Aqui, por exemplo, é a sala de reunião do curso. Sabe? Então, assim, eu não tô falando que é qualquer curso presencial. Não, pessoal. não é qualquer, não. Não, aí não. É o seguinte, é esse. É esse porque foi programado, é em Piracicaba. Não adianta você atravessar também 100 quilômetros para chegar num outro lugar, para chegar lá também e dormir. Dormir na sala de aula. É essa dose. O que é viável para mim? O que eu estou disponível para fazer? Como funciona a minha rotina? Cabe eu andar 100 quilômetros para poder sentar lá e ficar o dia todo? Porque assim, você tem que se identificar com o espaço, tem que ser uma coisa viável. Eu tenho que sair daqui e vou para casa, eu tenho que descansar depois das aulas, porque isso faz parte de uma rotina de saúde mental. O estudo está ligado muito à emoção. Se você não gosta da matéria, se você tem ranço do professor, se você chega cansado, não sei o que eu estou fazendo aqui, aquilo você não vai aprender. Então, assim, é um conjunto, né? A gente estava, né, eu e o Nai, eu acho que também vocês têm essa experiência também. O dia que eu estou chateado com alguma coisa, preocupada, aquele dia vai render menos. É natural isso, né? E aí eu chego num ambiente que é gostoso, que é feito para... Acolhedor, falou tudo. E ainda foi pensado para o exame da OAB. Não foi pensado para ser analista do MP, não foi pensado para fazer eu passar na OAB. Estou no cursinho focado para isso, só se fala disso, então assim, tem curso preparatório, né, igual quando o candidato sai da faculdade, eu quero passar em qualquer concurso, ele passa? Não passa, entende? Então assim, eu quero passar na OAB, eu preciso criar um ambiente que todos estejam remando no mesmo barco. Exatamente. Então, vai cair raciocínio lógico no exame da OAB? Não vai. Não vai cair português no exame da OAB. Isso ajuda, lógico, mas não vai ter questões ali direta. Então, assim, eu tenho que jogar a minha força totalmente naquilo que eu desejo. Então, por isso que eu brinquei contigo. Sim, porque tem toda a razão, isso. Porque a ideia é justamente você debruçar, estar dentro de um sistema que foi programado e gerido, e cada pedaço daqui que a gente construiu foi pensado para esse aluno, né? Então, o conforto do aluno de ser uma aula bacana, os professores, em que pese seja a gente, são pessoas do bem que querem que vocês sejam aprovados. Então, essa energia, ela vai multiplicar e ela não tem como não dar certo, ela tem que dar certo em algum momento. Não, eu não quero passar ou eu me saboto, aí a gente realmente fica com um problema de que eu não sigo o método, eu não faço aquilo que tem que ser feito. Aí é uma questão de decisão, que também vai ser respeitada. Né? E assim, e também não fazemos milagres, né? A gente está aqui para ajudar no planejamento, ajudar em tudo que precise, mas o estudar, o sentar o pupu na cadeira, daí, né, é com o aluno, por óbvio. E isso é na vida, né, gente? Isso é na vida.
Então, no trabalho, se você não sentar lá para trabalhar, por mais que você tenha tido a melhor oportunidade do mundo, não vai rolar. Ponto. Não mesmo. Então, a gente tem que ter também, os alunos também precisam ter um pacto, né? Isso, um pacto. Tem que ter, um mantra do dia, acordar e falar, não, hoje eu vou estudar. Tanto que todos os nossos alunos, eles passam por uma entrevista. É uma questão até nossa como cursinho. Nem, eu vou ligar aleatório e já vou aí, apareço no sábado. Não, ele vem aqui, ele passa por uma entrevista para saber o horário dele, o que ele tem disponível. É porque a turma é reduzida, né? Sim, então tem que ter foco, né? Então essa entrevista prévia, antes do aluno se tornar aluno, ver se é possível, às vezes fala, olha, não comece o cursinho agora, resolva outras questões pessoais ou profissionais, depois vem. Isso aí não foi um aluno, foram vários alunos que tiveram essa acolhida e falaram, você não está no momento de estudo, você está no momento de resolver outros problemas mais sérios, né, que são prioridades para você neste momento, depois volta aqui. E está tudo certo. O que não pode? Você usar o sistema da OAB para se machucar. Aí que desiste, aí não faz, aí não passa. Eu acho que está muito ligado a isso, né? Aí desanima, enfim, até porque, pessoal, foi aquilo que a gente falou. R$295 a inscrição. É salgado. Então, assim, se dedique, né? Então, eu acho... E outra, é tempo. É tempo que você está deixando de aproveitar com a sua família, com seus amigos, com você mesmo. Então, assim, olha, que dia é hoje? 18 de agosto. A prova já é novembro, passa assim, ó. Então, assim, já tá aí. Né? Então, assim, se dedica, é rapidinho isso. Então, e a ideia é assim, a gente está aqui para isso, para poder ajudar vocês a ter esse planejamento. Agora, o comprometimento, é óbvio que tem que ser do aluno, né? Como tudo na vida. Bom, pessoal, hoje vamos aqui de dica em direito penal, tá? Penal? Direito penal. Dica de penal? Dica de penal. Pra quê? Calúnia ou difamação. E aí? Isso aí se aplica só a senador? A senador. Isso alunos do terceiro semestre sabem. Então, gente. Vamos fazer um recorte, doutora. Vamos lá. Vamos às explicações técnicas, né? Vamos lá. Crianças, não errem. Calúnia é diferente de injúria. Quando alguém imputa a alguém falsamente o crime de que sabe ser, né, que não seja o autor, isso é uma calúnia. Quando alguém está se referindo a um tom jocoso, xingamento, aí, pessoal, aí não é calúnia, é apenas uma injúria, porque diretamente, né, porque poderia ser difamação, mas que tem a ver com a honra subjetiva, o que eu acho, o que eu me sinto, o que eu sou para mim. Então é o que eu penso, se vamos supor, o professor Ilna olha para mim e fala, Juliana, seu cabelo é horroroso. Aí eu falo, se eu me sentir ofendida, aí seria uma injúria, tá? Então, são coisas distintas, não errem. Certo? Então, temos aqui, para lembrar, se você estiver afetando a imagem que a pessoa tem de si mesmo perante a sociedade, você está ofendendo a pessoa ali, aquilo que ela imagina perante a sociedade, nós estamos, então, diante de uma injúria. Isso, aí tem a questão que aí eu vou levantar sobre, que a gente chama do o ânimo de injuriar. Ânimos injuriantes. Você tem que ter a intenção de injuriar também. Então, assim, a questão precisa ser frontal, dolosa, para que socorra. Ao fato da pessoa pedir desculpa em sequência. Não vale, pessoal. O 143 do Código Penal diz que a retratação só é válida para os crimes de calúnia e difamação. Na injúria, o crime se consumou no momento das palavras. Sabe aquele ditado que palavras jogadas ao vento não voltam mais? É mais ou menos isso. Poético, né? Sabe o que eu sempre tive dúvida? Agora, não da classificação, mas eu tenho dúvida assim, se a pessoa provoca a outra, sabe? Vai lá irritar, e a pessoa tem um pavio mais curto e faz um... Legítima defesa?
Rixa! Rixa! Não, então daí nós temos também um artigo específico no Código Civil que vai falar sobre isso. Que tem essa situação também, que é possível que haja essas injúrias recíprocas. Provocações, né? E os dois vão responder. Dependendo, vai. Nossa, que gostoso, gente. E isso não fica apenas quando você está de frente pessoalmente com uma pessoa. Isso se aplica também no meio digital. Então, vamos lá, né? Estamos aqui... Ah, mas deixa só o professor Fábio, me perdoe te interromper, mas tem também uma importante informação aqui. Você tem que ter, de acordo com o STJ, de maneira reiterada, já disse isso, tem até a tese da jurisprudência, que ele fala que precisa do ânimos injuriandi, ou seja, da intenção de xingar, de ofender o decoro, de ofender a dignidade da pessoa, tá? Ainda tem, então acho que hoje em dia tá meio difícil de se comprovar esse tipo de crime. E uma coisa importante que eu tô me dando conta da OAB, imunidade profissional. Na hora que o advogado estiver em exercício de petição, né, fazendo uma sustentação, não estou falando do xingo, daquilo que também não é uma imunidade profissional absoluta, né? A gente está falando também de audiências, né, principalmente no júri, a gente vê isso um pouquinho mais acerbado, né? Se isso tem imunidade profissional em relação à advocacia. Isso aí eles gostam muito de perguntar quais são, né, o critério para a imunidade profissional nesse caso, né? O Supremo Tribunal Federal já fez uma interpretação conforme a Constituição do artigo do Estatuto da OAB, que fala sobre isso, e disse, foi feita essa interpretação conforme, com redução do texto. Não tem imunidade nos casos de calúnia. Para injúria, para difamação, há imunidade. Mas, pessoal, não segura a onda, não coloque numa petição, né? Não precisa. Agora, a calúnia não foi dada a declaração de inconstitucionalidade. A calúnia continua sendo, até porque é crime. Você imputar alguém falsamente crime. A questão do crime de injúria, o crime de difamação tem a ver com a honra subjetiva ou com a objetiva, né? Então, por isso, talvez tenha sido a decisão do Supremo. Então, na injúria, eu estou falando daquilo que é próprio da pessoa, a forma como a pessoa se vê, a forma como a pessoa se entende enquanto ser humano, e você está ofendendo diretamente essa imagem que ela tem de si dentro da sociedade. Exato. E o agente tem que estar com essa animação de ferir egos. Né? Ele quer ferir, então ele tem essa intenção na hora de jogar isso, de gerar esse ferimento na pessoa. Sim. Por exemplo, virar e falar assim, seu cabeludo. Você enxerga bem. Entendeu? Seu cabeludo. Não ofendeu. Não ofendeu, entendi. Mas entendem? Então só foi uma brincadeira. Seu cabelo. Mas se for uma intenção de xingar de que ele tem um cabelão, e ele se sentiu ofendido. Mas se a Então pessoa tem que levar em mimizenta, consideração. Então tem que levar em consideração a intenção da gente e a vítima. Isso. Você só se deixa ofender, né? Isso. Tem só que se deixar ofender, né? Entendi. Bem Tem que interessante. se deixar ofender. Isso aí tem que ser trazido para a vítima como uma ofensa. Porque mesmo que o agente tenha essa intenção e você permitir isso pessoalmente como uma ofensa, vamos imaginar o seguinte, um fechamento de trânsito. Estou lá andando na pista, alguém fecha de forma brusca o meu carro, né? E eu xingo a pessoa. Vai passar direto, ela finge e segue a vida. Isso aí, querendo ou não, eu vou me ofender por isso? Que ainda, né? Eu vou xingar de volta? Então, a injúria recíproca, então, no caso da Juliana, e no caso, fala assim, a pessoa me fechou e ainda toma um xingo. Isso vai mudar o meu dia? Não, eu estou na sexta-feira, eu estou com meus best e tá tudo certo, entendeu? Então, interessante porque eu estou conversando aqui com vocês e pensando o seguinte, hoje em dia nós conversamos tudo por mensagem, certo? E se essa pessoa fizer isso por uma rede social, por uma mensagem, o que vai acontecer? Causa de aumento de pena, tá lá no Código Penal, alteração recente, e fica a dica então para ver, né? Porque a FGV adora novidades. Foi uma alteração recente do ano de 2020,
2021. Saiu do forno, né? E também, pessoal, agora também eu estou lembrando aqui, já que nós estamos tendo direito eleitoral de forma autônoma, quando existem esses crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, no contexto das eleições, no contexto do processo, até porque, pessoal, a gente não pode esquecer que o processo eleitoral se inicia lá do momento das convenções partidárias, tá? A partir dali começa-se o processo eleitoral. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se houver esse crime contra a honra no contexto do processo eleitoral, é crime próprio previsto lá no Código Eleitoral, não é o do Código Penal. Fique esperto também com isso, porque pode, o tipo de coisa que pode vir, até porque o caso da semana foi numa CPI, né? CPI. Não é questão eleitoral isso. Por mais que tenha sido com um senador da República, não foi no contexto do processo eleitoral. Pode ser uma questão de prova para essa prova. Seria uma pergunta bem interessante. Se fosse a examinadora, inclusive, perguntaria isso. E a gente pode desdobrar isso para imunidade parlamentar, Isso, né? No caso ali, não partiu do senador a ofensa, em tese, né? Ele foi vítima, né? Mas de qualquer forma, a imunidade parlamentar atinge. O que é imunidade parlamentar, para quem não sabe? Existem algumas condutas que ocorrem, né, tipificadas no Código Penal, que são tipificadas no Código Penal, e a contrassenso existe também a imunidade parlamentar para que tenha liberdade o parlamentar de expor as suas ideias para a defesa de um projeto de lei, por exemplo. Vamos lá em específico, vou dar um exemplo para ficar claro. Vamos imaginar que eu resolva apresentar um projeto de lei, eu sou do Legislativo, que eu quero descriminalizar uma substância entorpecente. Então, a minha ideia é descriminalizar um conteúdo específico dentro do Código Penal, né? Então, eu quero revogar um tipo penal específico. E eu pego esse microfone lá no Congresso e começo a falar, junto com outros da minha bancada, que aquilo ali devia deixar de existir por N motivos. Então, naquele momento que ele tem uma intenção legislativa, ele está cobertado por uma imunidade parlamentar para que essa tipificação, por exemplo, de uma associação criminosa, por exemplo, um tipo penal, ou de uma difamação, ou um enredo, uma narrativa que justifique esse projeto de lei não seja impedido de ser posto. Por isso a imunidade parlamentar existe, para que as proposituras legais, os projetos de leis possam ocorrer de uma forma livre, dentro de uma democracia. Então, a imunidade parlamentar, ela protege o parlamentar no uso da sua fala. Essa é a ideia. No dia a dia, o que acontece com o parlamentar? Ele usa o microfone para ofender categorias. Aí eu já vou para outra esfera. Até onde vai essa imunidade parlamentar? Eu preciso dosar esses dois princípios. Qual é o princípio da imunidade parlamentar e aquilo que eu desejo atingir no momento da minha fala. Então, o caso concreto precisa ser analisado se aquilo foi uma retórica, uma narrativa, desde que não ofenda, né, categorias específicas e está dentro de um contexto de análise de projeto de lei, dentro do contexto do trabalho do legislador, aquilo não se configura em espécie a algum tipo penal. Mas quando isso começa a se tornar crime, quando aquilo não faz parte do métier do parlamentar. Então eu vou pegar o microfone para xingar o fulano. Eu quero que você pare de latir, para ofender mesmo, injuriar o outro, né, ou provocar o outro. Ele não está acobertado pela imunidade parlamentar, certo? Então, o que acontece? A imunidade, que está lá no direito constitucional prevista, vai rechicotear no direito penal por conta dessas questões. Quando é e quando não é? É quando a imunidade parlamentar vai existir para a proteção do microfone em relação a proposituras e o trabalho profissional. Para que não existam narrativas que não possam ser discutidas como ferramenta para discussão de ideias. Quando isso extrapola, que é para ofender pessoas, eu tenho vítimas, categoria,
aí o parlamentar pode sim ser perseguido, né? Ser responsabilizado, né? Penalmente por isso, né? Mutatis mutandis, trazendo para a advocacia, nós temos o que então? A mesma situação. Então, se você tem lá a sua imunidade no exercício da sua profissão, existe o limite. Você tem essa imunidade dentro do contexto e dentro do objeto que você pretende. É isso, professor? Isso aí. É isso aí. O juiz, quando vai julgar, né, a gente espera que seja dessa forma, ele vai falar assim, essa frase que está sendo posta, por exemplo, numa petição, ela era importante especificamente para o processo? Exemplo, eu estou no exercício da minha profissão e faço uma queixa-crime, escrevendo os palavrões que o querelado cometeu. Chamou a minha vítima disso, a querelante disso. Escrevo aquilo, né? Se for feito com pouca técnica, ele reproduz os palavrões da injúria, né? E como é que fica isso? A própria cliente dele pode, por exemplo, assim, mas você repetiu novamente aquilo que eu estou acabando de falar que está me ferindo, né? Então, ele poderia, em tese, ser isentado, por exemplo, de uma punição se aquilo fosse especificamente para expor uma narrativa dentro de uma petição. Então, tem que estar dentro do contexto. Senão, imagina o promotor, quando ele vai fazer uma denúncia, né? Ele narra o que aconteceu, está imputando um crime para uma pessoa, né? Mesmo que ela seja absolvida, não necessariamente vai ser condenada. Aquilo é tá pondo a bola no campo. Não, foi absolvida por inexistência de fato. Aí o promotor vai responder por calúnia por conta disso? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o que acontece? A imunidade profissional é justamente para salvaguardar o exercício da profissão, mas de maneira nenhuma é um princípio absoluto, né? Quando na área de família, por exemplo, a gente tem muitas questões aí ligadas a acirramento dos ânimos entre ex-cônjuges, né? Isso é comum acontecer. E numa audiência, acabar essas falas vindo para o processo, Sim. né? Então, eu não vou responder como advogada, né? Ninguém vai responder porque eu estou reproduzindo alguma que seria tipificado fora desse ambiente uma difamação. Sim. Né? Bom, pessoal, lembrando que no meio digital, quando nós estamos falando em redes sociais, nós estamos falando em mensagens eletrônicas, todos esses meios, temos que lembrar o seguinte, né? Parágrafo 3º do artigo 141. Nós temos um aumento de pena. E por que isso acontece? Porque a amplitude do que foi realizado é muito maior. Então, nós temos uma amplitude muito maior ali de alcance desse ato que foi realizado. E, gente, hoje, né, nós ficamos aqui, nós trazemos, então, todos esses casos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da Sala dos Professores, visto um pouquinho aqui como que é o nosso dia a dia, como que é a nossa conversa, como que nós estamos aqui, né, tratando, né? Muito obrigado, professora Juliana, né? Quer deixar sua mensagem para o pessoal? Pessoal, muito obrigada pela audiência de hoje e a minha mensagem é: estudem. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Não, ela não ia errar isso. Ela não ia. Isso aí é uma coisa muito própria. Enraizada. Isso aí. Ela vai tomar posse, ela tá, né? E vai continuar estudando até o final. É uma coisa, assim, impressionante. Impressionante. Ninguém acompanha. Não acompanha. Não tem jeito. Gente, obrigada. Espero que vocês gostem aí, curtam. E se não gostar, problema de vocês. Beijo. Adoro. É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Obrigado, professoras, por estarem aqui hoje compartilhando. E até a próxima Sala dos Professores. Tchau.